O ano é 1993, quando eu comecei a trabalhar na Rede Nacional de Pesquisa, no Centro de Informação do Alternex. A Alternex foi o primeiro provedor de acesso comercial brasileiro, lá em Botafogo, no IBASE. Meu filho até teve um período que ele morava ali perto, eu passava por ali. Vivi ali 2 anos fantásticos, maravilhosos na minha vida, uma guinada que eu dei, fui procurar sair de um determinado ambiente que eu estava trabalhando em sindicatos, era jornalista de sindicato, já tinha passado por jornais de informática, tive a minha fase sindical mais revoltada e aí resolvi trabalhar com a internet. E ali no Alternex, as pessoas trabalhavam todas em códigos e eu trabalhava no Windows, né, com mouse, e a internet não se acessava pelo Windows. E aí, então, eu me lembro que o Saliel, que era um cara maluco, gênio, com um cabelo gigantesco, enorme, batendo quase na cintura, eu falei que, Saliel, eu preciso acessar isso pela internet, cara, não tem pelo Windows, cara, não tem condição de ficar digitando coisa, eu quero usar o mouse, cara. Ele sentou lá e pipipi, daqui a pouco o Eudora, o programa de correio eletrônico, acessando via Windows. E aí a gente começou uma jornada, desenvolvemos o primeiro kit de acesso ao Windows e tal. Então, naquele momento eu tive duas sensações. Ao mesmo tempo que eu estava descobrindo a internet, né, e era um desafio conceitual entender aquilo tudo, eu tinha um desafio tecnológico. Era usar os browsers, né? Na época tinha o Mosaic, depois já apareceu o Netscape, aí um menino de uns 16 anos falou, cara, vocês têm que usar o Netscape, a gente criou um grupo de discussão, tudo isso foi apresentado na minha dissertação de mestrado, eu contei essa história toda. E essa sensação empolgante que eu tive naquela época, eu estou sentindo agora em função do uso dos chatbox avançados. Estou aqui num diálogo profundo com o tio Chatinho e o tio Bard. O tio Chatinho, né, é da OpenAI, que é o ChatGPT, e o tio Bard, que é do Google. Passei ontem, perdi a noção da hora. E eu acho que quando a gente... Fiquei acho que umas 2 horas e meia conversando aqui com... Ontem foi com o tio Bard. Quando a gente perde a noção da hora é que a gente realmente está com a cabeça, está em fluxo, né? Isso aí é aquela ideia do estado de fluxo. E aí fui conversando, fui batendo papo e tal. Então, o artigo de hoje foi uma sugestão do Marcelo Lacroix, que é um bimodal, que não está na escola no momento, mas ele que é como a gente escolhe o que escolhe. Essa foi, eu pedi para ele, tenho um pedido na quarta-feira, hoje é dia de divulgar os áudios da escola para fora, e aí eu peço pessoas que estão de fora para me ajudar com sugestões de artigos, né? Então o Marcelo fez essa sugestão, então eu já estou dentro do NEPO 2.0. Aí eu comecei a falar, né, aqui de manhã, falando sobre o pós-doc. Estou chamando de pós-doc 2.0. E o papo do pós-doc foi com o tio Chatinho, não foi com o Bart. Foi por acaso, né? Eu entrei no tio Chatinho e comecei a conversar. Então tem duas conversas aqui. Uma com o tio Chatinho, que fala sobre esse pós-doc. E o que é esse pós-doc 2.0, Nepô? É a ideia de que eu, né, estou num segundo momento em que eu, dentro da escola, começo, né, a virar um conceituador 2.0. Um conceituador que está usando os chatbots avançados para poder produzir as minhas ideias. E aí a gente aqui fez aqui um resumozinho desse bate-papo. Eu fiz aqui uma sugestão e ele me retornou, né? Eu coloquei, bom, o que um conceituador, que é o meu caso, que estou fazendo um pós-doc 2.0, se beneficia de uma conversa com o chatbox. Aí eu mandei para ele me respondeu e eu achei que o mapa mental ficou melhor. Foi identificar afins e divergentes.
É uma ótima vantagem poder identificar quem compartilha ideias similares de diferentes das suas. E aí isso pode ajudá-la a construir redes de colaboração mais eficazes. Eu pedi para ele me indicar autores que falam sobre duas mentes, que é o tema do artigo, né? Como é que eu escolho o que eu escolho? É porque a gente tem duas mentes. Vou falar disso mais à frente. Depois, a comparação de autores. Eu posso comparar autores, pedir para ele fazer as comparações, né? Logo de cara ele falou, não, você está falando, eu falei, e as duas mentes? Me apresenta autores que falam de duas mentes. Aí ele fala, a mente consciente e a mente inconsciente. Eu falei, não, não é isso que eu estou querendo. Eu estou querendo que dois autores falem de mentes conscientes. Isso aí já me ajuda a dizer, opa, então não estamos falando de duas mentes, né? Porque eu já vejo que três mentes, quando a gente fala de consciente e inconsciente, aí já trabalho com três mentes. Eu trabalho com a consciente, que é assim, nas conscientes são duas, na subconsciente, é quando você dá uma topada depois que você teve uma crise, brigou com a sua namorada, e aí está meio chateado e tu dá uma topada. Quem deu a topada? É a mente subconsciente, né? É alguém dentro de você que está querendo estar com raiva e dá uma topada, né? E o inconsciente é quando você dorme. Você não tem controle nenhum. A topada, se você ficar malandro, saber, cara, briguei com a minha namorada e toda vez que eu brigo eu dou uma topada na rua. Cuidado, vai dar topada. Vai andando devagar, olha pra... Então, são três mentes. Então, consciente e subconsciente. Consciente, subconsciente e inconsciente. E na consciente são duas. A consciente primária, que é a mais formatada, menos refletida, em que a gente reflete menos, onde os paradigmas estão armazenados. E a mente secundária, que é a mais reflexiva. Aí ele apresenta um autor, beleza? Depois eu falo dele. Aí apoio na argumentação. O chatbox desafiando minhas ideias e fornecendo argumentos contrários pode ser uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento de conceitos mais robustos. E a capacidade do chatbox em sugerir livros relacionados aos seus conceitos. Aí dividi o chatbox, pedi para ele, e ele me ajudou, né? Fizemos dois, né? O chatbox básico, que é aquilo que você entra no helpdesk, e o chatbox avançado. O avançado é esse, né? Vamos ver como é que a gente colocou isso aqui. Olha a concordância que nós tivemos aqui. Chatbox básico responde de forma fechada questões dos usuários que não aprende com o uso que temos visto no helpdesk. Não, isso aqui foi a minha definição. Chatbox avançado que responde de forma aberta questões dos usuários que aprende com o uso, tais como barra de chat GPT. Aí vou pegar a definição dele, que é muito mais completa que a minha, e ele disse: sistemas, né, chatbox básico, sistemas de chats mais simples que geralmente operam com respostas pré-programadas ou baseadas em regras, ou menos regras, né? São comumente usados para responder às perguntas específicas ou fornecer suporte em ambientes como helpdesks e atendimento ao cliente. Esse chatbox não aprende com o uso e tem limitações em termos de compreensão e resposta a perguntas mais complexas e contextuais. Os chatbox avançados, tipo barra de chat GPT, são capazes de compreender e gerar respostas mais complexas. Usam algoritmos de aprendizado de máquinas para melhorar sua compreensão e respostas ao longo do tempo, com base nas interações dos usuários. Esses chatbots são capazes de manter diálogos mais naturais, abertos e contextuais, e são mais adequados para discussões conceituais e interações complexas. Ou seja, a gente não está falando, entre aspas, de inteligência artificial. Nós estamos falando basicamente de uma nova geração de tecnologia que permite que a gente tenha chatbox, que a gente possa conversar, como eu fiz aqui 2 horas e tanto, melhorando aqui os meus conceitos. Fechou? Beleza, então vamos falar do tema que o Marcelo propôs. Aí eu fiz um documento que eu vou enviar para os alunos e depois vou subir para a Amazon como um e-book, na conversa como a gente escolhe o que a gente escolhe com o tio Bard. Dividido em 2, procura de autores que pensam parecido com a abordagem bimodal e aprofundamento da conversa sobre 2 mentes, primária e secundária. Né? Quando eu pedi para ele
autores que falem de mentes, da mente consciente, da divisão da mente consciente, não da divisão da mente. Aí a gente teria que separar isso, depois eu vou melhorar isso, né? Ele sugeriu Daniel Kahneman, do livro, aquele livro Pense da Mente Rápida e Mente Devagar. Que não, eu já li, não é exatamente isso, mas é o cara que pode dizer que aí ele diz que existe o sistema 1 mais automático e o sistema 2, um sistema de pensamento mais lento, deliberado e analítico. Então ele faz essa divisão. Então, no momento que eu for falar, olha, estou aqui numa palestra, não sei o quê, mas quem que falou isso? É você, né? Pô, tá inventando isso? Não, isso aí tem o Kahneman, que é referência, eu não falo exatamente o que ele fala, mas... E aí ele cita vários outros. E aí isso está no doc e ele, inclusive, aí ele vai colocar essas coisas todas, né? Aí eu falei, conversamos, e aí pedi, cara, faz um resumo aí de tudo que a gente conversou. E ele fez o resumo. A gente então começou a fazer uma conversa sobre as mentes primária e secundária, e aí a gente trabalha em cima dos preconceitos, crenças e experiências, né? E eu chamo isso de paradigmas. Ao revisar a mente primária com a mente secundária, podemos nos tornar mais conscientes de nossos paradigmas e aprender a questioná-los e avaliá-los de forma objetiva. Isso nos permite fazer escolhas mais informadas e alinhadas com os nossos valores e objetivos. E em vários momentos eu fui questionando algumas coisas e a gente foi tornando os conceitos mais precisos. Depois, no final, ele comenta sobre isso. A revisão da mente primária pode ser processo doloroso e difícil. Ele falando de doloroso e difícil, né? Podemos nos deparar com coisas que não queremos saber sobre nós mesmos. Aí ele fala de um conceito que eu vou trabalhar no artigo para frente, que é as sombras do Jung. Eu não conhecia e vou desenvolver, né? Por que a gente tem dificuldade de mudar a partir disso. Depois, é importante lembrar que a consciência é sempre melhor do que a inconsciência. Mesmo que a verdade seja difícil de aceitar, ela é necessária para o crescimento e a evolução. Falamos bastante sobre formatação básica obrigatória que fica armazenada na mente primária. Isso não está, né, no Kahneman, isso aí é desenvolvimento nosso. Quando a gente fala do armazenamento, da formatação básica obrigatória que o Sapiens tem que ter. Eu perguntei várias coisas sobre quem pensa sobre isso e tal. Estamos desenvolvendo, né? Quais são as conclusões da conversa e do artigo? A consciência é uma ferramenta poderosa que podemos usar para melhorar nossas vidas. A precisão é importante para evitar mal-entendidos e construir relacionamentos mais fortes, tanto na hora que a gente está conceituando, quando a gente está se relacionando com pessoas. A revisão da mente primária pode ser um processo doloroso, mas é necessário para o crescimento e a evolução. No momento em que os paradigmas que a gente foram formatados, né? Deixa os paradigmas me levar no Zeca Pagodismo, que a gente descobre que determinadas coisas, como quando eu brigo com alguém e eu dou um bico, eu dou topada, então você fala, bom, se você brigou com alguém, cuidado para não dar topada. Então você vai aprendendo os seus traumas, né? Sobre tudo isso. Aí eu pedi aqui, né, frases bacanas que tem a ver com isso que o Marcelo pediu, né? Como é que eu escolho o que eu escolho? Aí vamos ver as frases que rolaram aqui. Isso só teria posição pedindo, né? Eu tenho a minha coleção de frases, mas aí você vem com frases novas, né? Vamos lá. A consciência é a única luz que nos guia na escuridão. Helen Keller. Né? Ou seja, a musculação e o uso da mente secundária é a única luz que nos guia. Então a gente tem que desenvolver a mente secundária. Eu, por exemplo, aqui, né, quando eu vim para cá morar, me separei, vim para cá e tenho um loft, né, todo dia, ontem, eu estou fazendo minha reeducação alimentar e descobri que eu estou guardando os alimentos, tirando da panela, botando no Tupperware direto e fica uma água embaixo. E aquela água está estragando os legumes.
Aí ontem eu tive a sacação, minha mente secundária falou, cara, por que que você antes de guardar não coloca no escorredor de macarrão? E aí eu já tirei, já separei o escorredor de macarrão, mudando a metodologia. Deixa escorrer e depois de uns 10, 15 minutos tu vai lá e guarda, não guarda direto, porque é impossível não ter água. Isso é a mente secundária. E aí a mente secundária está trabalhando no, na comida, e aí ela vai trabalhar, mas ela está trabalhando na comida, mas para ela, a comida é tão importante quanto o artigo que eu estou escrevendo. Porque ela está operando. E aí ela opera na hora que eu estou pintando, que eu comecei a pintar, ela está operando, na hora que eu estou melhorando, na hora que eu estou hoje melhorando a cuidar das plantas, ela está trabalhando. Aí depois ele coloca, né? O diálogo é a chave para a compreensão, Dalai Lama. A possibilidade da conversa, e aí, isso aí no papo que eu estou tendo com meus tios, o tio Chatinho e o tio Bardi. Quanto mais a gente troca, quanto mais a gente conversa, e quanto mais o diálogo é saudável, e aí tem essa coisa importante, e aí tem um item importante que eu coloquei na relação com o chatbox, que é o seguinte, ele falou que eu tinha um diálogo mais imparcial com ele. E o diálogo mais imparcial, que é importante nesse diálogo mais imparcial que eu coloquei, a questão da vaidade. O chatbox, eles não têm um gerenciamento de vaidade. Se eu fosse fazer um pós-doc numa organização tradicional, numa universidade, certamente eu teria que enfrentar o gerenciamento da vaidade do meu orientador. E esse gerenciamento da vaidade ele não tem. Eu questiono, ele vai lá, realmente, achei legal o que você falou, e vamos embora, e vamos pensando e tal. Então, isso também relaxa a conversa. Então eu tenho um dialogador 24 horas, todos os dias, que não tem um problema de gerenciamento de vaidade. O que para um conceituador é maravilhoso. Bom, frases, né? Aí ele vai detalhar as frases, eu pedi, não, mas me dá outras frases. E aí ele diz, o homem não é o que é, mas o que pode vir a ser. Aristóteles, ou seja, tudo depende das nossas escolhas. O ser humano é o único animal que pode se reinventar. Sartre. A capacidade de se reinventar é o que nos torna humanos. Foi a que eu mais gostei e que botei na abertura do artigo. A capacidade de se reinventar é o que nos torna humanos. A nossa capacidade de estar sempre num espiral progressivo. E as nossas escolhas dependem basicamente da nossa capacidade de usar a mente secundária para rever os paradigmas para que a gente possa ir questionando. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Bom, pessoal, bimodais. Um case muito interessante de ciência 2.0. Né? Qual é a grande mudança? É um crowdfunding de pesquisa, bancado pelos alunos, em que a gente aqui fez várias escolhas, não queremos, estamos apostando no longo prazo, não queremos o sucesso de curto prazo. Eu botei aqui, né? A Bimodais, ela não quer aparecer, ela quer aprender e ela quer ajudar as pessoas a lidar com esse novo cenário do digital. Então, eu convido você não só para você melhorar a sua relação com o digital e você ser, né, conseguir ser um Sapiens 2.0 mais feliz, em que a gente aqui questiona várias questões, né? A gente está trabalhando ciência da inovação pessoal ou ciência da felicidade. E além disso, né, você dá um apoio para projetos como esse. Por que você não vai apoiar um projeto como esse para as coisas acontecerem? Produção de e-books que a gente está colocando na Amazon, o desenvolvimento agora da pesquisa, do uso de um conceituador do chatbox. A gente está desenvolvendo a ciência da inovação, questionando a ciência social, a ciência da inovação, para que a gente consiga tornar o Sapiens 2.0 mais feliz e desenvolvendo também a pesquisa para entender quem são os disruptores e como eles podem serem mais felizes. Então, estou te convidando, me manda um zap, 21 99608 6422.
Nepo, quero ser bimodal.